Querido irmão, querida irmã, mais uma vez nós nos reunimos, nosso programa A Redenção, nesse caminhar espiritual iluminado por Santo Afonso. É com alegria que eu acolho a todos, a todas, sejam muito bem-vindas, mas a sua presença é importante. Importante para todos nós, mas importante para o Senhor, importante para a senhora que estão fazendo esse caminhar de aprofundamento de uma vida espiritual verdadeira proposta por Santo Afonso. Sejam todos muito bem-vindos. E Marcos Túlio, seja muito bem-vindo hoje. Obrigado, Padre Everson. É uma alegria estar com o senhor e com quem está em casa, para que a gente possa seguir, trilhar este caminho, da prática do amor a Jesus Cristo, acolhendo as reflexões de Santo Afonso, e hoje com um tema muito especial, que inclusive vai ser meditado em duas partes. Hoje nós vamos ter a primeira parte, que é: quem ama Jesus Cristo, tudo sofre por Ele. Nós vamos falar uma dimensão deste sofrimento, que é a aceitação. Então, quem ama Jesus Cristo tem que estar disposto, e muito disposto a sofrer por Ele, por amor a Ele, Padre? E Marcos Túlio, me desculpe, eu acho também tem que ser esperto, porque o sofrimento é inerente à realidade humana. Queiramos ou não queiramos, nós todos vamos sofrer. Sofrer a doença, sofrer a idade avançada, sim, e tantos outros. Sofrimentos morais, sofrimentos espirituais. E aí? Eu me pergunto, diante do sofrimento, e aí? E aí eu vou ser esperto, eu vou aceitar uma dimensão divina, porque vou aceitar olhando para Jesus Cristo, que muito sofreu por mim e se torna meu modelo de aceitação, e porque Jesus aceitou, ele se tornou o nosso Redentor. Vamos então fazer o nosso programa, mas numa certeza que hoje, de um modo especial, porque aceitar o sofrimento não é fácil. Vai contra nossos desejos e precisamos ser iluminados pelo Espírito Santo para que nós possamos transformar a nossa vida. Por isso nós pedimos que o Espírito Santo nos ilumine no programa de hoje, mas nos ilumine todos os momentos da nossa vida. Venha, Espírito Santo. É momento de nós ouvirmos a palavra de Deus, e hoje convido você a pegar a sua Bíblia, abrir na carta aos Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículos de 10 a 13. E nós encontramos o seguinte texto: muito me alegrei no Senhor, porque afinal refloresceu a vossa lembrança de mim. Na verdade, já vos tinhais lembrado, mas não tinhais ocasião de manifestá-la. Não digo isso por estar passando necessidade, pois aprendi a me bastar em qualquer situação. Sei viver na penúria e sei viver na abundância. Aprendi a viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou passando falta. Tudo posso naquele que me fortalece.
Essa palavra de São Paulo que é tão conhecida, a gente encontra em para-choque de caminhão, encontra em adesivo de carro, em outdoor, em diversos lugares, né, Padre? E que nos mostra essa dimensão que Santo Afonso quer trazer para nós hoje do sofrimento, mas para sofrer tem que aceitar. Então tudo é possível quando nós sabemos em quem está a nossa força. Mas é interessante, e Santo Afonso certamente fez esse caminhar dentro da proposta de São Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece, porque ele lembra que antes o apóstolo, ele fez uma transformação de acolher as realidades. Quando eu digo, não digo isso por estar passando necessidade. Então, se estivesse passando necessidade, o apóstolo fala, eu sei viver, por isso ele vai, é tão bonito isso. Eu aprendi, ele não sabia antes, ele aprendeu. É um trabalho que nós devemos fazer. Eu acho que esse texto aos Filipenses, ele é desafiante para nós. A nossa vida espiritual é um aprendizado eterno. Aprendi a viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando necessidade, passando fome. Eu aprendi a viver sempre à vontade de Deus. E a gente percebe aqui no pensamento de Santo Afonso uma ligação muito forte com o tema anterior da reflexão de hoje. Santo Afonso, no capítulo anterior, ele diz que quem ama Jesus Cristo não faz outra coisa senão o que Jesus quer. Ele reflete sobre a vontade de Deus. E hoje, aqui, pensando no sofrimento, a gente volta novamente na aceitação do sofrimento como aceitação da vontade de Deus. E eu separei aqui, Padre Everson, na prática do amor a Jesus Cristo, um exemplo muito interessante que Santo Afonso dá. Ele diz o seguinte: mas dize-me, por favor, por que desejas ir à igreja ou à capela? Por que desejas comungar e celebrar ou participar da missa? É para agradar a Deus? O que agrada a Deus agora não é comungar, participar da missa, mas estar nessa cama e suportar os incômodos dessa doença. Isso aqui faz parte de uma carta de Santo Afonso, em que ele se dirige a uma pessoa que está passando por um momento de tribulação, um momento de enfermidade. E às vezes nós temos a dificuldade de aceitar aquilo pelo qual estamos passando e queremos impor a nossa vontade à vontade de Deus. E o que Santo Afonso nos ensina e quer trazer para nós com essa reflexão da aceitação? Olha, olhar, pensar a vontade de Deus, acolher aquilo que Ele quer, seja na fartura, seja na escassez, como São Paulo também nos diz aqui na carta aos Filipenses. É tudo suportar. E ele ainda diz mais, Padre: se minhas palavras não te agradam, é porque não procuras fazer o que é da vontade de Deus, mas sim o que é da tua vontade. Então, é uma palavra dura, é uma palavra forte, própria de um homem que tinha uma vida espiritual intensa, e é somente quem acolhe a vontade de Deus, quem sabe fazer a vontade de Deus, é que dá esse tipo de orientação e de direcionamento. E Santo Afonso, refletindo sobre essa realidade que não é tão simples para nós vivermos, nós desapegarmos da nossa vontade, e dentro da proposta de Jesus é um desapego constante. É interessante, depois nós vamos até, noutra ocasião, vamos voltar a esse pensamento de Santo Afonso. Ele usava uma palavra do italiano antigo, não existe mais essa palavra no italiano, e também não tem tradução, nem para o italiano atual. Do italiano, chama-se, Santo Afonso coloca com muita evidência o destaco. O que Santo Afonso queria dizer com esse destaco? Era justamente esse, ele usa a partir também do pensamento de São Paulo, que Jesus Cristo, sendo Deus, se esvaziou a si mesmo e tomou a natureza humana. Mas Santo Afonso diz que o destaque é mais do que esvaziar. Não digo me negar,
mas eu me deixar ser tomado todo por Deus, porque diante dessa proposta, amar a Jesus Cristo significa amar tudo que Ele me ensina, me pede no sofrimento. Não é simples. E aí Santo Afonso coloca, então, esse destaque da própria vontade, esse esvaziar dos próprios desejos, esvaziar das próprias preocupações. Quer dizer, se nós não fizermos esse caminhar, nós vamos ter sempre uma espiritualidade muito humana e nunca divina. E às vezes a gente pensa que está fazendo uma experiência do amor ou daquilo que se pensa popularmente ou no senso comum como amor. E aí nós podemos até recordar da carta aos Coríntios, o hino da caridade, que já foi meditado aqui no programa Redenção, que o amor tudo suporta, o amor tudo crê. E a aceitação passa por isso, passa pela experiência do suportar. O crer também passa por essa experiência. Crer, confiar e aceitar a vontade de Deus quando tudo está certinho, quando está às mil maravilhas, é muito simples. Da mesma forma, acolher o nosso irmão, quando ele está cheiroso, quando ele está limpinho, quando ele está com a barriga cheia. E nós, às vezes, temos dificuldade de acolher aquele que nos mostra a face de Jesus quando está sujo, quando está faminto, quando pede algo. Aceitar exige também essa renúncia diária da vaidade, do orgulho, da prepotência, da soberba. E Santo Afonso aqui na prática de amor a Jesus Cristo, ele traz muitos exemplos de grandes santos, assim como ele, né? E ele trouxe um exemplo, Padre Everson, que me chamou muita atenção, que foi de São Vicente de Paulo. Ele coloca aqui o seguinte: quando estava gravemente enfermo, punha-se tranquilamente na presença de Deus, sem fazer violência em aplicar sua mente em algum ponto particular. Apenas fazia, de vez em quando, um ato de amor, de confiança, de agradecimento e, mais vezes, de resignação quando aumentavam as suas dores. Então aqui um relato de São Vicente de Paulo, veja, quando ele estava doente, enfermo, e quando ele estava sentindo mais dores, o que ele fazia? Um ato de amor, de confiança, de agradecimento e de resignação. Dom Vicente, carinhosamente nós nos chamamos só assim, e já ficamos amigos do senhor. Aí o senhor em Minas Gerais, em Belo Horizonte, mas é um redentorista que segue a espiritualidade de Santo Afonso. E certamente o senhor é apaixonado, e é apaixonado, que nós vemos nas suas pregações, em tudo que o senhor faz, esse amor que o senhor tem por Santo Afonso e pela espiritualidade de redenção que Santo Afonso traz. Fala um pouco para nós sobre a redenção, Dom Vicente. A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a condição humilde de sua serva. Esse trecho nós o trazemos aqui para pensar a redenção em Santo Afonso, um aspecto mariano, exatamente por conta dessa expressão, a condição humilde. Redenção é isso, Deus olha a nossa condição vulnerável, Ele age em nossa ferida. E para Santo Afonso, a figura de Maria é essa beleza alcançada, a beleza da humanidade feminina alcançada pela graça de Deus. Com isso, um aspecto que nós podemos ressaltar também no caminho espiritual de Afonso é esse aspecto da beleza. Santo Afonso ele tinha tantos dons, é impressionante quanta coisa ele aprendeu na sua vida, né? Excelente escritor, com mais de 100 livros, poeta, músico, doutor em direito, mas em tudo eu gostaria de resgatar esse aspecto da poesia, da arte.
Quer dizer, uma pessoa que extravasa a sua vida também por esse aspecto da beleza. É um coração tão redimido que ele se torna um coração artístico, belo, e traduz isso em muitas obras que ele escreve, as suas pinturas, e sobretudo nesse jeito de ensinar o seu povo a ter um coração também afetuoso nas relações interpessoais, com os amigos e amigas, mas também com Deus. Na Fratelli Tutti, Papa Francisco diz de uma palavra que me toca muito: amabilidade. Nesses tempos, nós vemos aí, não só pelas redes sociais, mas nas nossas relações, tantas agressividades, tantas disputas, ataques, e eu convido você também a partir desse nosso caminho da espiritualidade redentorista sobre a redenção, a viver mais a beleza da arte e até mesmo nas suas coisas simples da sua vida. Pensar nisso. Menos palavras agressivas, mais poesia, mais agradecimentos. Isso nos faz mais santos no nosso caminho de santidade. E assim também nós vamos transformar a nossa sociedade para que ela seja mais reino de Deus e menos cheia de tantos problemas que nós temos. Dom Vicente, mais uma vez nós queremos expressar a nossa alegria e, expressando a nossa alegria, dizer muito obrigado. Muito obrigado por seu testemunho de vida, seu testemunho de, não digo fanático, mas de um seguidor amoroso de Santo Afonso. Obrigado, Dom Vicente. É momento de nós visitarmos as Glórias de Maria, uma das obras mais importantes de Santo Afonso, em que ele nos ajuda a rezar a vida da Mãe de Deus. E para hoje trouxemos um trecho da parte em que Santo Afonso fala que o demônio tem medo da Mãe de Deus. Filhos, parece Maria nos dizer: quando o demônio vos assaltar, recorrei a mim, olhai para mim e tende ânimo, porque em mim, que vos defendo, vereis juntamente a nossa vitória. Por isso, o recorrer a Maria é um meio seguríssimo para vencer todos os assaltos do inferno. Maria é um meio seguríssimo para vencer todos os assaltos do inferno. Ela é também rainha do inferno e senhora dos demônios, pois que o subjuga e doma, diz São Bernardino de Sena. Daí vem Maria ser chamada terrível como um exército em ordem de batalha, pois sabe ordenar bem o seu poder, a sua misericórdia e os seus rogos para a confusão dos inimigos e benefícios dos seus servos, que nas tentações invocam o seu poderosíssimo nome. Esta é uma realidade que muitas vezes a gente não quer falar, mas a gente tem que acreditar que o demônio existe e que o mal tende a nos seduzir. E o que Santo Afonso vem nos dizer, não é, Padre? Quando a gente sofrer algum tipo de tribulação, quando o demônio vos assaltar, recorrei a mim, recorrei a Maria, porque ela é nossa intercessora, exatamente nesse momento também que o mal aparece em nosso caminho. Santo Afonso de Ligório, cantador das glórias de Maria, pregador do Evangelho e doutor da Santa Igreja, roga a Deus que nos proteja. Santo Afonso, não digo ao construir a sua teologia, mas levado pela pastoral, ele percebeu que precisava dar uma resposta, que aliás Santo Afonso ele era muito prático nesse sentido. Os mais de 100 livros que ele escreveu foram sempre uma pedida de uma necessidade. Mas Santo Afonso,
ao construir a sua moral, ele tinha presente uma coisa muito importante: a fidelidade ao amor de Deus. A moral não é um catálogo de comportamento, eu posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não. A moral, na visão de Santo Afonso, deve nos levar a nos libertar de tudo aquilo que nega o amor de Deus em nós. E é por isso que ele teve, quase que eu diria, uma verdadeira guerra com os rigoristas e os legalistas. Aqueles que reduziam a moral cristã na obediência de leis, ou aqueles que exageravam no rigor do comportamento. E Santo Afonso, ele vem com a sua moral de fidelidade a Deus, quando ele diz que toda e qualquer lei obrigue em consciência deve ser interiorizada e promulgada dentro da consciência da pessoa. Não me interessa uma lei externa se eu não assumo e se eu não percebo que essa lei me leva para Deus. É momento de nós acolhermos o pensamento de Santo Afonso, que hoje nos diz o seguinte: é verdade que a enfermidade pode nos impedir de ir à igreja, de fazer as nossas orações. Mas se fazemos isso, devemos fazê-lo para dar gosto a Deus. Pois bem, quando estamos enfermos, o que Deus quer é que suportemos com paciência todos os incômodos e dores. Se queremos estar sempre de acordo com a vontade de Deus, pouco importa se estamos sãos ou doentes. Está aí um grande ensinamento de Santo Afonso, para a gente aceitar e aceitar com paciência. Nem sempre a gente está disposto a aceitar com paciência a vontade de Deus, especialmente nos momentos de sofrimento, né, Padre? E há uma dimensão muito importante e muito recorrente: nós aceitarmos uma limitação. Se eu estou doente, como que eu vou à igreja? E Santo Afonso diz: olha, não é isso que vai agradar a Deus. Não é uma presença física, mas é a presença amor. Mas nós temos outra situação, Marcos, que eu acho que é muito importante, seria importante nesse momento, interessante a gente lembrar, quando alguém tem uma pessoa que precisa de uma companhia urgente doente. Ah, mas é domingo, eu tenho que ir à missa. Não, a sua missa é, quem sabe, estar ao lado da sua mãe, do seu pai, do seu filho, enfim, de alguém que está precisando. E isso que Santo Afonso quer dizer aqui para nós, né? E, aliás, certamente, ele ainda dá um passo além, porque muitas vezes a enfermidade, seja ela qual for, me impede até de rezar. E é que ele diz, né? Então, não vamos nos preocupar, vamos nos preocupar em amar, em amar. E que a gente possa realmente amar, né? Ele usa aqui a expressão muito interessante, dar gosto a Deus, né? Ou seja, o agradar a Deus a partir das nossas realidades. E nós só conseguimos fazer isso por meio da oração. Uma oração aberta, convicta, generosa, até mesmo nos sofrimentos. Por isso é momento da gente fazer a nossa oração final. Vamos rezar então, né? Senhor, estou convencido que sem sofrimento, pacientemente suportado, não posso chegar ao paraíso. Espero que me concedais a paciência no sofrer. Quero aceitar com paz todas as tribulações, mas, quando chegam, logo me entristeço e peço a coragem. Acabo sofrendo sem merecimento e sem amor, porque não sei sofrer para vos agradar. Jesus,
pelos méritos de vossa paciência em meio a tantos sofrimentos por meu amor, dai-me a graça de sofrer todas as cruzes por vosso amor. Maria, minha rainha, obtende para mim uma tranquila aceitação de tudo quanto ainda devo sofrer na vida e na morte. Amém. E que assim nós saibamos aceitar, rezar, pedir a aceitação da vontade de Deus em nossa vida. Ô Marcos, hoje vamos fazer o seguinte, eu vou liberar você desse momento chato. Eu vou fazer. Vai fazer a despedida? Queridos irmãos e irmãs, nessa brincadeira o que eu quero dizer, que é um momento chato de dizer, ó, acabou, mas eu me alegro, porque o tema proposto hoje foi muito sério, o sofrer. O sofrer com amor. Não vamos perder essa ocasião de mostrar o nosso amor a Jesus, seja no momento bom ou no momento ruim da nossa vida. O importante é que amemos. E o importante é que esse amor nos leva a esperar que na próxima semana estaremos novamente unidos. Mas eu vou dar ocasião para o Marcos Túlio despedir. Obrigado, Padre Everson, para você que está em casa também. A gente se encontra na próxima semana para dar continuidade a essa reflexão de Santo Afonso. Mas até lá nós vamos ser abençoados pela invocação do Padre Everson. Por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe das Dores, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre nós, conosco permaneça para sempre. Amém. Semana que vem, se Deus quiser, com a proteção de Nossa Senhora e com os rogos de Santo Afonso, estaremos novamente unidos. Fiquem todos com Deus.